Hoje eu quero falar com você que já é um ciclista mais experiente e quer convidar um amigo seu que está começando agora no pedal para pedalar junto com você. Quero te dar dicas para que você não tenha nenhum problema e principalmente que esse seu amigo realmente tenha uma boa experiência no pedal, que seja prazerosa. E além disso, também é importante que vocês continuem a amizade no final desse pedal. E caso alguma coisa aí não saia como esperado, eu não sei não se isso pode acabar acontecendo. Então, para que você não tenha esse tipo de problema e realmente ambos tenham uma boa experiência, que seja prazeroso, tanto para você que já é um ciclista mais experiente, quanto para você também que está começando agora. Afinal de contas, eu tenho sim aqui alguns alertas, alguns leves puxões de orelha para dar aqui em nós ciclistas mais experientes, porque essas dicas também servem para mim, mas também tem um recado para você que está começando. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairão aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Esse vídeo eu resolvi falar desse tema, pode parecer algo simples, mas na verdade é algo bem complexo, porque esse tipo de convite, dependendo da forma que se faz ou dependendo da estratégia que se adota, pode comprometer de fato a experiência de alguém no ciclismo, principalmente quem está começando. E particularmente aqui no canal nós estamos muito preocupados com isso, com quem está começando no esporte, que é um momento, digamos assim, um pouco mais delicado, que qualquer coisa pode pender muito para você não gostar nada do esporte ou pode pender para que você goste muito. Ou seja, é preciso tomar o máximo de cuidado para não errar em certos detalhes. E é por isso que eu listei aqui 4 dicas para falar para você. Primeira dica, você ciclista mais experiente, vai convidar o seu amigo para pedalar? Primeira coisa que você precisa estar atento, o trajeto que você vai escolher. Ele não tem tanta noção assim, não vai dizer assim, onde é que você quer pedalar? Talvez ele até conheça um lugar bacana, um lugar que seja prazeroso e tudo mais, mas como ele está começando, ele não tem a noção que você tem. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a pedalar e eu fui para certos lugares que eu não lembrava que aquele lugar era uma subida tão difícil daquele jeito. E na verdade nem era tão difícil, mas como eu estava começando, eu não tinha noção de que aquilo lá era uma subida realmente difícil. Quando eu cheguei lá eu passei um pouquinho de trabalho, porque na minha cabeça eu já tinha passado lá de carro, ou às vezes até andando, e não lembrava que era tão difícil pedalar naquilo lá. Mas você que é um ciclista experiente sabe disso, nós temos noção disso. Então eu e você, nós não podemos convidar alguém e se esquecer desse detalhe importante. Rota básica, rota simples, prazerosa, que faça com que a pessoa... Eu não estou dizendo que é um passeio ao redor do parque, não é isso. Até porque nós sabemos que ele já está pedalando, mas ele precisa de um incentivo a mais para continuar no esporte. E isso aí pode te ajudar muito e ajudar ele também. Ou seja, aqui o grande benefício que você vai ter é a felicidade da pessoa que você convidou. Nada de querer escolher uma rota porque sabe que é a rota que você gosta muito. Nossa, vou levar o meu amigo naquela rota porque tem uma trilha tão bacana, eu desço rápido pra caramba, eu tenho umas partes técnicas que eu curto demais fazer e eu vou impressionar ele. Esquece isso. É isso aí que vai gerar briga e pode ser que lá no final do pedal acabe a amizade, porque você não sabe se ele vai conseguir de fato fazer esse tipo de percurso que você já faz com a experiência que você tem. Ó, conselho pessoal. A sua maior alegria vai ser a satisfação que esse seu amigo vai ter no final do pedal, graças ao seu convite e graças ao seu incentivo, obviamente, né? Porque você vai incentivar ele o tempo inteiro. Então a primeira dica é essa: escolha um terreno adequado, que você sabe que ele vai se sair bem, que o equipamento dele vai se sair bem. Só com essa decisão tem certeza que você já vai marcar vários pontos aí a seu favor e vai contribuir bastante para a experiência dele, para ele continuar pedalando e curtindo a bike da mesma forma que você. Segunda dica é sobre alimentação. Essa dica é lógico que ela sempre serve para qualquer nível de ciclista, seja o iniciante até o mais avançado. Mas nesse caso aqui, o iniciante em especial, às vezes, ele não tem noção exata do que ele realmente precisa comer durante o pedal. E com a experiência que você já tem, você precisa ajudar ele. Principalmente já tem que deixar claro, olha, leva alguma coisa durante o nosso trajeto para você poder comer. Então você vai fazer algumas indicações daquilo que você já está acostumado. Eu não vou falar de dicas de alimentação aqui porque tem vários vídeos aqui no canal onde nós já falamos disso, inclusive indicando certos alimentos que são ideais para você levar até durante o pedal também. Mas o fato é que provavelmente você já tem uma noção disso, então explica que é necessário que ele leve alguma coisa.
Mas mais do que isso, você precisa planejar bem aquele trajeto e aí nesse planejamento você vai colocar ali algumas paradas estratégicas. Lembre-se que talvez o iniciante ele não tenha ainda toda a experiência para se alimentar e se hidratar enquanto está pedalando. Então às vezes é importante dar aquela parada, às vezes você olha, ele nem botou a mão na garrafinha d'água na caramanhola para que ele pudesse tomar água, porque às vezes ainda não está tão familiarizado com a bike. E existe pessoal. Eu conheci pessoas que no início da sua pedalada, da sua caminhada do ciclismo, enfim, vocês entenderam, né? Tinham dificuldades de tirar a caramanhola do quadro, porque exige uma certa técnica, até já falei disso aqui no canal. Aí ela parava com calma e depois tomava. Depois, com o tempo, ela vai se acostumando. E é comum que você saia para pedalar com o iniciante e ele precisa disso. Mas não deixa ele parar, porque às vezes ele acaba não querendo parar porque você não parou e ele tá ali meio sem jeito de pedir, até para você não achar que ele é, enfim, né, que é fraco, porque ele pode passar isso pela cabeça do iniciante. Às vezes você não percebe isso. Então já sai dali pensando, olha, daqui tantos quilômetros dá uma parada. Ou pergunta, tá afim de dar uma parada? Pergunta também. Às vezes ele nem quer. Ou lembra ele de tomar água. Já tomou água? Fica de olho, observa isso, hidratação é importante. Se ele disser assim, mas eu não sinto sede, toma água. Manda ele tomar água. E você também. Porque eu já falei disso aqui várias vezes, né? Hidratação, importantíssimo. Vai pedalar sem água, não tenho sede. Não, a gente não bebe água só quando tem sede. No pedal, aprende isso, tá? Quando você sentiu fome ou sentiu sede, já é tarde, tá? Então, tem uma certa programação para você ir comendo. Tarde que eu digo é que o correto é você tomar água, se alimentar antes de sentir a necessidade disso. Obviamente que se você sentir a necessidade, você vai tomar, mas o correto é você fazer um pouco antes. Então a alimentação é super importante. Eu indico inclusive que você planeje uma parada em algum lugar para fazer um lanche. É bacana no começo, na verdade, é uma das coisas que o iniciante vai curtir demais, é o fato de ele ter saído, conhecido um lugar bonito, passou por uma paisagem, fez uma atividade, parou lá e tomou um caldo de cana, um negócio assim, cara, é legal. Então coloca isso na rota. Sabe? Isso vai ser bacana. E além disso, não é só pelo prazer de estar ali, mas como eu disse, pela própria segurança em si, para a pessoa não ficar cansada, não ficar fraca demais por falta de nutrientes em função de uma má alimentação e de uma má hidratação. E é responsabilidade sua, que já tem mais experiência, ajudar ele com isso. Moisés não tem tanta experiência com isso, mas mais do que ele, com certeza você tem, porque ele não tem nenhuma experiência agora, tá bom? Então, se liga nessa dica. Terceira dica, roupas de ciclismo. Aqui eu te coloco isso como uma referência. Por exemplo, dá o conselho para o seu amigo. Convidou ele para pedalar, já fala, olha, você tem roupa? Pergunta para ele se ele tem a roupa de ciclismo, se já está pedalando, se tem as roupas adequadas. E aí você pode sugerir para ele, aconselhar para ele ou para ela, de que os benefícios de uma roupa de ciclismo, eles realmente melhoram não somente o seu conforto, mas até mesmo a sua segurança durante o pedal. Uma boa bermuda que vai ter um bom forro, sabe que vai aliviar toda aquela pressão, então vai diminuir, né, aquele desconforto gerado na região do sentador, como já conversamos por aqui. A camisa, os acessórios em si, todos eles têm ali uma importância. Então explique de uma forma sugestiva. Por que sugestiva? Porque não, de maneira nenhuma. Agora eu estou falando que eu não acho que você deva fazer isso em hipótese nenhuma. Nada de criticar porque ele não tem a roupa que deveria, a mesma que você tem. Acho que não é dessa forma que vai funcionar. Porque você quer incentivar, não desmotiva. Você poderia dizer o seguinte, olha, beleza, vamos lá, mas da próxima vez, se você tiver essa bermuda, vai ser bacana. Se você usar essa camisa, pode te ajudar por isso. Explica o porquê de uma maneira que ele entenda e não que ele vai se sentir, poxa, cara, eu sou menos que ele porque eu não tenho a mesma roupa dele. Não faz isso. Já vi gente fazendo isso. Não, desse jeito não pedala. Não, tá todo mundo aqui com uniforme, tu vem com esse calção de jogador. Que acontece mesmo, as pessoas que estão começando às vezes vão usar essa roupa que eles têm. E eu acredito que isso não é impeditivo para eles iniciarem. O que você pode fazer é explicar que ele vai ter alguns benefícios e que vale a pena. Depois ele vai experimentando e vai entender. A única coisa que eu acho que nem eu, nem você deve abrir mão é de explicar para ele a importância do capacete. Tem ciclista que começa e ainda não entendeu essa importância. Isso explica e meio que, se for preciso, você obriga nesse caso. Porque é tão importante que não dá para dizer, olha, é opcional. Segundo o Código de Trânsito até é, mas nós sabemos o quanto que pode ajudar. Então essa é a única coisa assim que eu acho que você pode ser um pouco mais firme, mais rígido e dizer, tem que usar. Inclusive, já falo aqui para você que é iniciante.
Esse conselho aqui não é para pegar no teu pé não. Se a pessoa que vai pedalar contigo tá te dizendo que você tem que ter um capacete, não é para você ficar todo igual ao grupo. Se for uma roupa ou qualquer outro acessório, eu até poderia concordar que tem pessoas que falam dessa maneira. Que querem que você use só para você não ser o diferente, né? Tem gente que fala isso, não estou dizendo que é sempre, tá? Porque a maioria das vezes é por isso que eu estou falando aqui, é pela questão dos benefícios. Mas o capacete, seja o que for, não deixa de usar o capacete, que ele é de extrema importância. Então não abre mão do capacete. Nos demais itens, principalmente ligados a vestuário, que o capacete também é um item de vestuário, já que você veste ele, eu acredito que você tem que incentivar a pessoa a utilizar, mas não obrigar. Até deixo aqui uma dica, por exemplo, um óculos. Às vezes eu não tenho óculos, é um item que eu acho muito bacana e importante também, mas não é essencial na sua raiz de tudo. Que muitas vezes, a maioria dos ciclistas não tem só um, tem um, dois, para quem já está usando. Empresta um seu para ele. Ó, te empresta aqui meu óculos para ver, de repente já se adapta. Às vezes ele não tem porque ele acha que não é bacana, mas vai usar. Presta uma luva, enfim, algo que você tenha sobrando, que dá para ele usar, que você sabe, pergunta, de repente empresta, vale a pena, fechou? Então, importantíssimo isso também. Quarta e última dica, equipamento. Esteja atento ao equipamento que esse seu amigo vai ter. O ciclista iniciante, muitas vezes ele não tem noção do equipamento que ele tem em mãos. E aqui eu não estou falando para você fazer um julgamento, se a bicicleta é boa, se é de marca, se é bem configurada, se a bicicleta é cara, se é barata. Não é isso. Acontece que, indiferente da bike que ele está começando, seja ela mais simples, uma intermediária ou uma bike mais avançada, na grande maioria das vezes, ele ainda não tem noção do equipamento que tem. Ele não sabe quanto que suporta, se ele tem condições de andar em determinados lugares ou não, enfim. Mas você, com a experiência que você já tem, você tem uma noção, no mínimo melhor que a dele. Então é bom você saber um pouquinho sobre a bicicleta que ele tem, porque a partir dali é que você vai fazer tudo que eu falei anteriormente, principalmente lá a primeira dica, questão do terreno. Você não vai levar um amigo seu que está com uma bicicleta muito básica, que não vejo problema nenhum, mas, por exemplo, ir para um lugar extremamente acidentado, com muitas trilhas, até porque não é indicado para um ciclista iniciante logo de cara assim. Ou para um lugar com subidas muito fortes, que aí é o que eu falei lá no começo, né? Você vai escolher aquele terreno mais tranquilo, tudo mais. Aí leva a pessoa para um terreno que esteja lá com subidas extremamente inclinadas e não tem um grupo com uma relação bem reduzida para que ele não sofra tanto. Ou às vezes é um equipamento que é um pouco mais pesado, ele vai ter dificuldades de fazer isso. E aí lembra da regra lá, né? Vai perder a amizade. Então não é isso que você quer. Então o equipamento que ele tem, é importante que você talvez conheça até melhor do que ele. Até para que durante o pedal você possa ir dando umas dicas, isso aí é bacana. Durante o pedal você vai dando umas dicas. Uma das coisas que o iniciante faz, pode não parecer, mas faz, tá? Trocar a marcha errado. Tem vídeo aqui no canal ensinando, explicando, olha, como é que troca a marcha. Desde uma bike com um grupo de 3 coroas até uma coroa, né? Nós temos um vídeo explicando isso. Porque eu acho que isso é importante. E tem gente que até mais experiente às vezes não tem toda aquela praticidade na troca de marchas. Imagina só um iniciante. Então fica atento nisso, aí você vai dando dicas. Olha, usa o freio dessa maneira, usa dessa forma. É importante que durante todo o trajeto ele se sinta seguro com você. Saiba que você está lhe dando dicas. E claro, eu estou falando isso referente a uma pessoa convidou outra, mas poderia ser outros iniciantes. Poderia ser um grupo onde metade é experiente e aí tem alguns daquele grupo que está ali que estão começando agora. Então todos vocês têm que fazer isso. Incentivar essas pessoas. Fazer, olhar, de repente... Claro, todas as correções elas precisam ser feitas de forma, digamos, consciente, obviamente, mas com bom senso. Né? Não vai lá dizer, não se usa o selim desse jeito, você está todo errado. Você tem uma forma de falar, olha, eu percebi aqui que o seu selim está um pouco alto. Quem sabe se nós baixarmos, vamos baixar um pouquinho, faz uma experiência, e aí? Se você tiver uma noção disso, eu só estou dando um exemplo, pessoal. Então isso são coisas que você vai fazer com certeza com que aquela pessoa tenha uma boa experiência, sabe? Conhecer o equipamento dela, por exemplo, é para fechar tudo isso, porque aí você pode ajudar ela com isso. Inclusive, porque talvez mesmo que você nem fale nada, é possível que ela te pergunte algumas coisas durante o trajeto. Ela pode olhar para sua bike, por exemplo, e ver que talvez você tenha algo na sua bicicleta que na dela não tem, ela vai te perguntar. Né? Ou pode ter uma coisa na bike dela muito diferente, muito bacana, que seja até muito boa e às vezes por ela ainda estar começando, ela não sabe para que serve. Quer ver um exemplo?
a maioria dos ciclistas iniciantes não fazem ideia de como usar a trava da suspensão. Até porque muitas vezes tem vendedor de loja que usa esse argumento só para vender a bike. Ó, bike com trava na suspensão, com trava no guidão. E serve para que isso? Aí o iniciante compra, ó, minha bike tem trava, serve para quê? Ele não faz ideia. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso também. Então, é só para vocês terem uma ideia, coisas simples que provavelmente você já sabe. Será que o iniciante não sabe disso? Mas com certeza não sabe. Ele sabe que tem a trava e talvez ele até sabe que se apertar ali vai interromper o funcionamento da suspensão, né? Ela não vai mais amortecer, mas ele não sabe a hora certa de usar, por exemplo. Mas você vai saber isso. Esse vídeo basicamente é para isso, para que nós possamos incentivar outras pessoas de maneira bastante consciente. Aqui no canal Minha Bike Lifestyle nós temos essa missão, e esse é um dos nossos grandes objetivos. Ajudar quem está começando, ajudar também quem já pedala, mas quer melhor de performance. Já viram falando desse bordão várias vezes aqui, né? É porque na verdade é isso mesmo, é um slogan nosso. Eu acredito que quem está começando sempre tem algo novo para aprender, mas não só esses, até mesmo nós que já somos mais experientes, sempre aprendemos algo diferente também. Então é importante que a nossa comunidade ciclista ajude uns aos outros. Tem aqueles que acabam, digamos, sujando a nossa imagem às vezes? Tem, todo lugar tem. Eu digo no sentido de sujar porque às vezes tem ciclista que é individualista, às vezes tem um ciclista que não ajuda, às vezes tem um ciclista que nem anda com um iniciante, ou se anda é só para, às vezes, fazer pouco caso daquele iniciante. Acontece isso? Sim, acontece, não tem como negar. Isso não é próprio do ciclismo, isso é próprio de qualquer área da nossa vida. Entendam isso, tá bom? Mas eu acredito de todo o meu coração que na grande maioria dos ciclistas é uma comunidade unida. Obviamente que esse é o meu ponto de vista e é tudo que eu aprendi até hoje e compartilho sempre com vocês. O espaço aqui nos comentários é seu e livre para você comentar a sua opinião, para você dar dicas aqui de mais alguma coisa, falar sobre as dicas que eu falei aqui também, comentar sobre se você concorda ou não, para você dar sugestões e expor a sua opinião. Então vem aqui e comenta, que vai ser um prazer aqui poder ler o seu comentário também. Agora, se esse vídeo te ajudou, já aproveita para me ajudar aqui, deixando seu like. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas também, muito importante, porque aí outras pessoas vão ficar sabendo dessas dicas e aí a gente completa a nossa missão por aqui. Antes de sair do vídeo, aproveita para conferir a sua inscrição. Se ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever, porque o seu lugar é aqui. Por hoje era isso, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.